Bom dia, gente. Obrigado por terem vindo para o evento. Bom, como a André comentou, né, foi um convite dela para eu fazer algum evento relacionado à tradução de quadrinhos aqui junto ao PEGET. Mas antes assim, de fazer a introdução mais bonitinha, eu queria saber com quem que eu estou falando e com quem que eles vão principalmente conversar. Quem que é aqui que é tradutor? Beleza. Sim, por favor. Pesquisadores de tradução, não é estudante, pode ser. Ok. E quem é leitor de gibi? E quem veio reclamar de tradução com eles? Esse é o verdadeiro. Bom, como a André já comentou, a tradução de quadrinhos não é exatamente uma novidade na academia, não é uma novidade nas pesquisas em tradução. O próprio PEGET já tem uma meia dúzia de dissertações na área de tradução de quadrinhos. Agora, no doutorado, tem eu e pelo menos mais um trabalho diretamente relacionado à tradução de quadrinhos aqui na nossa pós-graduação, né, quer dizer, que dirá em outros cursos. Então, é um tema que, por mais que ainda seja pouco explorado, já é explorado, não é uma novidade, a gente não está começando. Inclusive, já tem congressos especializados especificamente em tradução de quadrinhos, tem livros dessa área, né, livros científicos dessa área específica. E os quadrinhos, na verdade, eles estão ganhando espaço na academia, não só na área de tradução, mas em vários outros cursos, várias outras pós-graduações, várias outras dissertações e teses. E por mais que a gente associe, talvez cada um de vocês, quadrinhos a determinado gênero, a quem só lê Mônica, ou a quem só lê Asterix, ou a quem só lê Disney, quem só lê os super-heróis, né, os quadrinhos eles têm uma amplitude, eles têm uma variedade que é cada vez mais patente para quem vai numa livraria, principalmente nos últimos 10 anos, eu diria, né, a partir do início desse século, na verdade, que a gente vê uma expansão muito grande dos quadrinhos, essa diversidade de quadrinhos no Brasil. Eu tenho aqui um convidado, o Mário, que ele está ligado diretamente à tradução de quadrinhos de super-herói. E esses quadrinhos de super-heróis tiveram um crescimento, por mais que já existam há 80 anos, eles tiveram um crescimento muito expressivo agora nesses últimos 15 anos, em função dos filmes, né, que imagino que todo mundo aqui já deva conhecer, se não já viu vários desses filmes. E, por outro lado, o Fernando, também nosso convidado, ele está ligado à tradução de quadrinhos franceses, que é uma tradição que existe, franco-belgas, na verdade, né? Uma tradição que existe na Europa já também há várias décadas, mas é pouco representada no Brasil, e nesses últimos 15 anos também ela passa a ser melhor representada, talvez até principalmente por essa editora com que ele trabalha, que é a Nemo. Tem um outro ponto até sobre esse crescimento dos quadrinhos, que eu acho que vale o registro, mas que não tem nada a ver com tradução, que são os quadrinhos brasileiros, que tem um crescimento também muito expressivo, ligado talvez à internet e outros fatores, e às livrarias, claro. E amanhã mesmo, exatamente dia 11 de novembro, começa o 9º Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte, que reúne todo esse pessoal brasileiro e alguns estrangeiros, inclusive, que fazem quadrinhos, né, e é um evento principal da área. Então tem essa movimentação muito grande de quadrinhos acontecendo e a academia percebe isso, né, e por conta disso a gente tem muita pesquisa, cada vez mais eu diria, sobre quadrinhos e também, no caso aqui da gente, sobre tradução de quadrinhos. Eu sou tradutor de quadrinhos também sou pesquisador de tradução de quadrinhos, né, eu organizei esse evento em parte para mim, 50% pelo menos é para mim, para ouvir eles, né, e tirar muita informação aqui deles, tanto como profissional quanto como pesquisador. Mas agora eu vou passar a eles, só quero antes apresentá-los, né. Então o Fernando, à minha direita, é tradutor de quadrinhos e literatura. Ele já traduziu mais de 40 publicações para a editora Nemo, que é especializada sobretudo no quadrinho francês, ou franco-belga, incluindo álbuns do Enki Bilal, estão passando, né, vários álbuns dele aí, Enki Bilal, Regis Loisel, François Bourgeon, e uma sequência de álbuns do Moebius, ou Moebius, como preferir. Ele também traduziu obras filosóficas, literárias, de autores como Georges Bataille, Jorge Dilberman, Raymond Roussel e Stéphane Mallarmé. Traduz também do italiano, do espanhol e do inglês. É doutor em literatura, aqui pela UFSC, é ex-professor aqui também da UFSC e já foi professor da UFAM. O Mário
Luiz Barroso, aqui à minha esquerda. Ele é tradutor de quadrinhos e técnico de voleibol. Já traduziu mais de 2.000 publicações, segundo o Guia dos Quadrinhos. Depois ele vai me contestar nessa conta, mas... Sobretudo o guia, né? Sobretudo revistas em quadrinhos de super-heróis, das editoras Abril e Panini. E ele foi editor das linhas Marvel, DC e Image, na editora Abril, entre 1990 e 1998. Além do inglês, ele também traduz os quadrinhos do francês e do espanhol. Ele é formado em jornalismo e em educação física, com mestrado em ciências do movimento humano pela UDESC, é professor da UFSC e técnico da equipe de voleibol feminino da instituição. Como comentou o Fernando, quando eu falei para ele do outro convidado, ele disse que combinação maravilhosa, esse tradutor e técnico de voleibol. O cara fica sentado o dia inteiro, mas pelo menos faz alguma coisa para se mexer. Eles vão fazer uma apresentação aqui breve, cada um, né, vou pedir que eles preparassem uma apresentação de uma meia hora mais ou menos. A gente deixa as perguntas para depois, as minhas e as de vocês. Tá? Então eu passo a palavra agora, acho que é o Fernando. Ordem alfabética, né? Ordem alfabética. Ou ordem de hierarquia, né? Ele é doutor, eu sou mestre. Mas você tem 3.000, eu só tenho 40. Bom, então... Eu começo então. Por onde? Bom, eu na verdade, assim, eu sou tradutor, eu não sou tradutor de quadrinhos, né? A questão de traduzir quadrinhos surgiu, como muitas coisas na vida, e talvez especificamente na vida de um tradutor, um pouco por contingências, né? Minha história, assim, que eu acho que é interessante saber como que a gente chega, né? Porque tem essa questão para o tradutor, que é chegar de alguma maneira ao mercado, né? Começar a ser profissional não é muito evidente, né? E às vezes depende da sorte. Eu fiz um pós-doutorado em 2006 na Unicamp, que era uma tradução das divagações do Stéphane Mallarmé, né? Aquelas coisas assim também, acho que isso é uma coisa meio comum. O tradutor começa assim, eu vou traduzir, sei lá, Ulisses do Joyce, eu vou traduzir, né, as divagações do Stéphane Mallarmé, eu vou traduzir. Então foi isso, né? Hoje em dia eu olho para aquilo com vergonha, gostaria de refazer, né? Isso acabou saindo em livro em 2010, aqui pela editora da UFSC. Nesse momento, o Tomás Tadeu da Silva, hoje em dia eu só assino Tomás Tadeu, que é tradutor, né, professor lá de Porto Alegre, estava também trabalhando com o Mallarmé, a gente começou a trocar figurinhas, ele me apresentou para Rejane, que é a diretora da Editora Autêntica, lá de Belo Horizonte. Eu fiz um teste, um textinho lá, eles aceitaram, comecei a trabalhar. Nisso, o Arnaud Van, que é o diretor da Nemo, né, que tem feito essas coisas bem, eu acho muito bonitas. Isso daqui não é uma HQ, na verdade é um livro ilustrado. O Arnaud estava começando a trabalhar com a Nemo, né, e como o Érico fala no blog, assim, tem um pouco uma linha editorial de um francês que viu que não tinha Moebius. Vou falar Moebius, que é mais legal do que Moebius, né? Não tinha Moebius nas estantes brasileiras e... Não, meu Deus, temos que, né? E começou. Claro, ele faz outras coisas também, mas tem uma... Né? Claro, ele é francês. É claro que ele acaba dando ênfase em trazer HQs franceses. Então, fiz novamente um teste também. E eu pensei, esse daqui, ó. Né? Assim, também comecei de uma maneira bem abrupta, né? Fazendo a trilogia Nicopol, que... mas assim, o Bilal ele tem um texto muito bom, muito literário, assim, e rolou, assim, porque, sei lá. Aí, eu me lembro que a primeira vez que eu fiz esse do Nicopol, eu peguei e eu ia numerando os balões, não por página. Eu fui numerando os balões assim, 1, 2, 3, 4, 5, 377, 4... Aí no segundo livro, o Wellington, que é um dos editores, falou, mas pelo amor de Deus, não era por página. Foi essa minha primeira experiência. Então, e aí começou, né, rolou o Nicopol, daí começou a rolar... Eu devia ter pego todos, que agora vem me dando a ideia aqui, que né, comecei a fazer uns Bully Bill, que é uma coisa para crianças francesas, né? Isso sempre é mais complicado, na verdade, quando você começa a mexer com humor,
né? Jogos de palavras, sempre. Você tem que fazer ser engraçado em português também, nem sempre é evidente. E aí, bom, comecei a fazer, né? Continuo, assim, eu tô... Desde 2012 eu fiz meu último pós-doutorado, que eu já estava chamando de Bolsa de Desemprego para Doutores. E aí engatei nessa coisa de tradução. E bom, e é muito bom, porque o cara produz pra caramba, porque pra viver, né, disso, assim, você tem que ralar, né? Mas é legal porque também, né, enquanto eu estava na academia, sei lá, publicava um artiguinho a cada 5 anos, aquele sofrimento, né? E agora estou bem feliz traduzindo também. Acabou outro acaso, né? Eu comecei a trabalhar com essa editora autêntica e minha pesquisa, na verdade, né? Eu não fiz PGEC, eu fiz PPGL, trabalhei muito com o Jorge Bataille. E por acaso essa editora comprou o direito de 6 livros do Bataille e eu estou há 3 anos trabalhando em cima, mas também faço qualquer coisa. Agora eu estou fazendo um livro que chama Annabelle, Milady Erotica, que é uma parada meio 50 tons de cinza, vamos lá, avalenta, né? Não tenho... Hoje mesmo recebi um prefácio que eu tenho que traduzir para amanhã, porque o livro já está atrasado para ir para a gráfica, e o Domênico Di Masi, que é o cara do ócio criativo, lá não estava com preguiça, não tinha mandado, ele mandou falando bobagem. Eu comecei a ler o texto, ele fala que o Luiz Henrique Silveira teve uma intuição genial, não sei o que lá, mas vamos lá. Então foi assim que eu cheguei ao quadrinho. Eu não sou, né, não venho assim como a Chumário, o Érico, assim, uma coisa de aficionado de HQ que entra nisso, assim. Eu admiro muito o trabalho do Érico, assim, leio um pouco o blog dele. Eu sou um tradutor. O que eu percebo como especificidade da tradução de HQ? Tem essa questão, digamos, semiótica básica, né? Diante da HQ, você tem um texto, né, que é composto não apenas por palavras, mas por imagens, né? Uma tessitura, digamos, de imagens. É um texto verbal e visual, né? E, por um lado, isso é uma certa impotência do tradutor de HQ, que ele, a princípio, só vai mexer nas palavras, né? Então, você tem um texto que é composto de imagens e palavras, mas você está praticamente limitado a mexer nas palavras. Eu vou dar um contra-exemplo disso aqui depois na minha apresentação. Então, acho que essa é a grande diferença, né? Eu acho que para quem faz do inglês tem uma outra questão que é mais difícil. Para quem faz do francês não pega tanto, que é a questão do tamanho, né? De caber dentro dos balões, né? Eu acho que quem trabalha com inglês tem que estar mais preocupado em make short, né? Enquanto que do francês eu, olha, nunca me preocupei muito com isso. O cara do letreiramento é que se vire para enfiar dentro do balão, né? Mas geralmente dá mais ou menos certo. Que mais? Claro, tem questões assim que não são especificidades da HQ, mas são muito recorrentes. O quê? Presença quase absoluta de diálogo, né? De discurso direto. Então, né, isso você vai notar, mas claro, você pode traduzir um conto do Hemingway que é só diálogo também. Então não é, digamos, uma especificidade da HQ, mas é algo que é muito recorrente e que, né, eu já vi até que o Mário trouxe aqui, por exemplo, um dicionário de gíria, né? É outra questão que vai ser muito recorrente, né? Vai ser uma experiência, por exemplo, que não é sempre que eu faço, porque, putz, é na correria, gente, é na correria. Mas é você não apenas ler a sua tradução em voz alta. Uma experiência que eu achei muito bacana foi ter traduzido uma HQ e aí depois pegar o texto original e começar a traduzir oralmente. E sair outra coisa, né? Assim, eu vou mostrar uma coisa pro meu filho, assim, digo, olha só isso daqui. Daí eu começo a falar. E aí quando eu traduzo assim, sem estar escrevendo, eu vejo que sai uma outra formulação, uma outra sintaxe, uma coisa mais próxima, né? Que acho que é uma das grandes buscas do tradutor. Eu acho que o tradutor, se ele é um cara honesto e dedicado, ele, no começo, ele começa como um tradutor que a gente chama de sourcier, né? Vocês estão embebidos de teoria muito mais do que eu,
que é aquele cara que está extremamente preocupado com o original, com uma fidelidade, né? Você tem essa honestidade, assim, você quer... Então, eu era assim, quando eu comecei mesmo, isso já faz uns 20 anos, assim, a brincar de traduzir, eu violentava o português para tentar manter essa, sei lá, essa fidelidade ao original. O que acho que a gente vai percebendo aos poucos, assim, é que, sei lá, não é por aí, né? Que você consegue, às vezes, claro, você começa, né, eu tenho um amigo que escreveu um livro que se chama Tradutores, Nefelibatas e Outros Funâmbulos. Não, Tradutores Funâmbulos e Outros Nefelibatas. Né? Você está sempre... Né? Eu até ia trazer, esqueci, depois eu vou te dar um, tá? Então, em termos gerais, o que eu teria para dizer, assim, como generalidades em torno dessa questão da tradução, não sei se vocês já quiserem acrescentar alguma coisa, preferem deixar para falar depois. Estou tão empolgado ouvindo aqui. É o que me ocorre, assim, como particularidades da tradução de quadrinhos. De resto é isso, é conhecimento da língua, de partida, mas talvez, sobretudo, né, uma intimidade com a língua de chegada, no nosso caso o português. Né? Eu fiz um único empreendimento que foi traduzido do português para o francês, né, que é um livro do Wellington Sbrack, que é também lá da né, muito bonito. O título não tem nada a ver com o português, né, ficou Le Brigand do Sertão, o bandido do sertão, quando em português era Histórias Gerais. Isso foi a editora francesa que deu, porque queriam botar bandido e sertão, né? Tem esse significado. Né? Mas não fui, na verdade, assim, eu fiz um primeiro jato e um amigo francês reescreveu isso para ficar em francês. Então, né, vocês já devem ter percebido que uma boa tradução, geralmente o cara tem que escrever bem na língua para a qual ele está traduzindo. Quanto mais você conhece a língua original, mais fácil e menos sujeito a equívocos, né, o que vocês chamam de contrassenso. Mas hoje em dia, putz, com Google, com fórum, né, a gente, se você se dedica, você descobre. Né, você descobre o que o cara está falando. E aí vem a questão que é como você vai colocar isso em português. Eu fiz uma brincadeirinha, então, aqui, né, para apresentação, né, sei lá, porque tem essa questão de HQ aqui, né? Não sei se vocês conhecem essa famosa imagem do Marcel Duchamp, que é uma tradução da Mona Lisa, né? E aí ele fez uma brincadeirinha com as letrinhas aqui do francês, que pronunciadas assim ficaria Elle a chaud au cul, né? Então ela tem fogo no rabo, né? Então essa é a brincadeira. Né, essa ideia de que a tradução como praxis, né, ou seja, uma coisa em que você está transformando um objeto e ao mesmo tempo está se transformando como sujeito e está sempre nesse movimento, né, tanto essa experiência que o tradutor tem de pegar uma tradução que ele fez, às vezes, sei lá, agora, a coisa que eu fiz há um mês eu já acho, né, você já acha que podia ter feito melhor, coisa que você fez há um ano, meu Deus, coisa que você fez há 10 anos, socorro, né, você queria mudar tudo, refazer, então você está sempre nessa, você, né, o bom tradutor, eu acho que ele tem fogo no rabo. Eu queria, então, pode passar para... Vou dar alguns exemplos, né, teve uma tradução que eu fiz, que me divertiu muito, que é a Bíblia segundo o Gato. Né? Não sei se vocês já ouviram falar no Philippe Geluc. Né? Geluc, na verdade se pronuncia, é um autor belga, principalmente de tirinhas. Né? Esse gato é um personagem daqueles assim, de 3 tirinhas, só que ele fez alguns livros, entre eles esse da Bíblia segundo o Gato. Bom, humor. Né? O tempo todo, humor. O tempo todo, né, você ri e você chora porque... Como é que eu vou fazer isso ficar engraçado em português? Então, eu acho que aí traz muito essa coisa assim de buscar soluções. Aí você percebe que se você tentar ser fiel absolutamente à letra do original, né, o Berman lá que se dane, mas não vai dar certo. Né? Você vai ter que sambar um pouco, brincar. Então aqui, por exemplo, né, sei lá, bem, eu já me arrependi também da escolha dos slides, mas vamos lá. Em suma, né, o gato é o Deus, né, então é uma paródia
extremamente escrachada da Gênesis, né, esse livro. A primeira gráfica para a qual a editora mandou se recusou a imprimir, não sei se eram evangélicos ou o quê, aí, então Deus cria, não sei o que lá, e ele cria o carneiro, que vira o grande, não só amigo, mas eles têm uma amizade colorida mesmo. E aqui, bom, aqui é um caso, né? Então, bom, a se rigoler, meus amigos, vocês vejam que já tem uma marca aqui de oralidade, né? Então, bom, vou fazer uma primeira tradução aqui mais literal. Então, já nos divertimos bastante, meu amigo. Agora, aí vem uma coisa assim, que tá um francês todo. Nous y en a passé dans ateliers de moi, ou nous y en a avoir pas mal de pain sur la planche pour relancer création que moi y en avoir fait sur la terre. Para quem sabe francês sabe que isso está meio truncado, né? Seria agora nós temos que passar no meu ateliê, onde a gente tem um monte de pão, um monte de trabalho em cima da mesa para relançar a criação que eu fiz sobre a terra. E aí o carneiro pensa assim, né? Mas por que eles insistem, por que eles se obstinam em falar comigo como a um polonês originário do Congo? Né? Então tá. E aí também tem mais uma brincadeirinha, né? O Deus pergunta, né? É bonito isso que você veste, né? O quê? Ah, é lã, é um pouco quente no verão. Pequena reclamação. Bom, e aí, né? O que fazer? Sei lá, são soluções, né? Eu chamo não de soluções, mas de sintomas. Né? São sintomas. Assim, a gente chega... Né? É sempre um processo dialético a tradução. Você tem o texto original, né? Você tem que chegar a um texto de partida. Tem você ali no meio. Bom, aqui entra, né? Então, esse contra-exemplo que eu falei para vocês, que foi... Não, mas deixa eu... Primeiro vamos ver aqui. Depois eu digo o que aconteceu. Tá, então eles estão os dois, né? O gato e o carneiro. O Adão já foi criado, só que ele ainda não se chama Adão, ele ainda não tem nome, né? Eles fizeram lá, tinha um bebê congelado no freezer, ele fez uma mágica, descongelou. E aí nasceu esse primeiro homem, que já está em plena puberdade, como vocês vão ver mais adiante, e ainda não tem nome. Então eles ficam lá pensando, né? Vem várias ideias, daí um fala assim, que tal Jesus? Boa ideia, marca uma cruz aí. Ou que tal, sei lá. Vão pensando, não conseguem decidir, resolvem ir dormir, né? Porque em francês se diz, como é que é? La nuit porte conseil, né? A noite é boa conselheira, então vamos pra cama. E daí... Aí eles estão indo pra cama, e aí o carneiro pensa, né? Mas bonsoir, sei lá, boa noite, sei lá, mas caramba, né? Onde é que eu enfiei ela, né? Aí ele pergunta, vous n'avez pas vu ma brosse à dents? Né? Que é a escova de dentes. Vous n'avez pas vu ma brosse à dents? E aí o Deus pensa, pourquoi il m'appelle Adão? Mas por que ele está me chamando de Adão? Tiens, c'est pas vilain comme nom, ça. Né? Daí ele pensa, até que não é um mau nome, né? Adão. Aí, vamos, pra caminha, carneiro. Tá. Aí vocês veem que o tradutor, né, tá enrascado. Como é que eu vou... Né? Porque é um calembur, né? Um jogo, ele chega ao nome, que vai ser o nome do primeiro homem, a partir de uma escova de dentes. Mas se eu traduzir isso daqui por escova de dentes, eu não vou chegar a Adão. Né? Então vocês veem que aí é que a porca torce o rabo, né? Na tradução. Só que, bom, eu estava lidando com Deus, né? E com Geluc, e aconteceu um milagre. Sei lá, eu fiquei pensando o que eu faço com esse Adão, né? Aí me veio essa palavra, penteadão, né? E então, né, foi essa a minha solução. Você vai ver só o meu penteadão, né? E aí, porque ele está me chamando de Adão,
E aí entrou essa questão, o que aconteceu aqui? Eu escrevi, através do Arnovan, que é o editor, entrei em contato com o autor, o Gueluc, e ele, muito queridamente, na verdade já tinham, isso também foi muito importante para o processo dessa tradução, foi eu ter nas mãos a tradução inglesa, que era muito boa, já tinha muitas jogadas legais, e para a qual o Gueluc já tinha se disposto a redesenhar algumas coisas, né? Então já tinha jurisprudência aberta aí. E aí eu escrevi para ele, ele falou: Je vous mirandise les moutons sans problème. e aí, então rolou essa solução. Mas é a única vez na minha vida que isso aconteceu. Não sei se já te aconteceu alguma vez de o autor redesenhar, né? Não é muito corrente, assim, realmente é uma exceção, mas foi muito bacana, né? Aqui uma outra situação difícil para o tradutor, né? Ouh là là, le pauvre bichon, il est tombé dans les pommes. Et comme elles ne sont pas mûres, il a dû se faire bien mal. C'est pas pour critiquer, mais vous avez créé la peau de banane très glissante. Tá, então, ouh là là, o coitadinho ele caiu nas maçãs, né? Então, o que acontece aqui? Tomber dans les pommes, em francês é uma expressão, né? Aquilo que a gente chama de expressão figée, ou seja, uma expressão idiomática da língua, que significa desmaiar, né? Fulano é tomber dans les pommes. Qual é o jogo, então, aqui, né? Qual é o humor aqui? É justamente transformar uma metáfora, digamos, em algo extremamente literal. Eu não consegui resolver essa, Aí veio isso, que na verdade tem a ver com a tradução do inglês, que foi fazer uma nota, mas putz, é um livro de humor, né? Então fazer uma nota explicativa, então, né? Não sei se funcionou, mas a tentativa foi fazer uma nota engraçada, né? Mais uma piadinha tola e intraduzível do Sr. Gueluc, consistindo desta vez em tornar literal uma expressão figurada em francês, uma expressão figurada em francês, não me pergunte por que, cair nas maçãs, tomber dans les pommes, quer dizer desmaiar, nota do tradutor, né? Então foi isso que eu tenho que admitir, tenho que dar os créditos, né? Foi o tradutor do inglês que me sugeriu, né, esse tipo de atitude. Aí eu escrevi para o Gueluc, tô fazendo umas notas, né, metendo o pau em ti, dizendo... Ele falou, legal, manda ver, né? Então foi um pouco essa a solução. Teve uma outra, acabei esquecendo de botar a imagem, mas é divertida também, que também eu me baseei no inglês, que tem uma hora aqui, né, que é no momento em que ele cria o carneiro. Na verdade ele cria o carneiro porque ele diz assim: e Deus disse, revenons à nos moutons. O Ronaldo conhece bem a farsa do Maître Patelin, né? Que é uma peça francesa do século... não consigo ler aqui. Século XIV. E desde então em francês, né, revenons à nos moutons, ou seja, voltar ao nosso carneiro, significa voltemos ao assunto, né? Vamos voltar ao assunto. Tá, por que isso é problemático aqui? Porque eu poderia traduzir por voltemos ao assunto, só que, como diz o inglês, tem um carneiro, né? Então eu sou obrigado a botar o carneiro. Então o inglês colocou uma nota nesse tom mais ou menos da minha, dizendo, esse babaca desse Gueluc acha divertido ficar usando expressões intraduzíveis, não sei o que lá. Então eu tentei fazer uma coisa assim, brincando ainda. Vejam, né? O coitado do Alan Ward, tradutor do gato para o inglês, teve que colocar uma nota explicando que revenons à nos moutons, literalmente voltemos a nossos carneiros, significa para os franceses e belgas e outros francófonos algo como voltemos ao assunto. Ainda bem que o leitor brasileiro é tão culto que não preciso dizer que essa é uma referência à farsa do Mestre Patelin do século XIV. Isto não é uma nota do tradutor. Então foi uma... Sei lá, fui tentando me virar. Bom, aqui
aqui foi outra situação, né? Ainda não, a Eva não tinha sido ainda criada, o Adão tava que tava, né? Aí, bom, né? Vê uma porca, vê uma arraia, né? Vê um marisco, vê uma gazela. E aqui eu vou admitir, eu tinha traduzido porque eu tinha deixado a arraia. Aí esse livro foi muito bacana, que o Arnaud, realmente a gente dialogou direto, assim, e ele me chamou a atenção, né? Atenção, e ele redesenhou para a versão inglesa alguns desenhos para fazer funcionar. Ré em francês é a racha do cu, né? Funciona, então ré é rego, né? Então vocês veem que, né, não ia dar, não ia, né? Porque uma porca, né? Eu acho que eu botei uma... Bom, passa aqui. Né? Então, bom, com os hormônios em ebulição, nosso herói tentava a sorte com o que viesse pela frente, né? Os outros me disseram que eu precisava de uma porca vadia, por isso, né, pedi para encontrá-la. A meu ver, acho que funciona, né? Foge não minha gazela, também, né? Se soubesse como tem sonhado com um marisco, né? Também. E aqui, então, mais uma vez o Guilherme operou a mágica e, né, nunca tinha visto uma aranha, e devo dizer que gostei do que vi, então a arraia, né? Viva Raul Seixas, né? Então a mulher deixa de banho. Tá. Aqui a galera de Sodoma. Então, né, um pouco mais tarde, não, o marido diz, eu tenho uma reunião em Gomorra, não sei o que lá, e vai, e aí tem essa musiquinha, que é uma musiquinha que os franceses cantam justamente para fazer trenzinho, né? Então, coloque os dois pés de patinho, é o trenzinho que volta a andar, né? Mas vocês veem, se eu traduzisse assim em português, então, bom, aí sempre, aí vem... Quanto mais, né, você está jogando com essa questão do humor, mais entra o sintoma, né, do tradutor. Então, sei lá, eu achei que poderia ficar engraçado usando essa versão de I Will Survive, né? Então, virou, não sei se todo mundo conhece, né? I Will Survive. Esfrega a mala na minha cara, vai pra frente e vai pra trás. Né, claro, poderia, né, vocês veem que quando entra esse abismo, digamos, entre a língua, né, quando isso se introduz, né, poderia ser outra coisa, talvez ficasse mais engraçado, mas aí você vai, daí tem esse diálogo com a editora, né, quanto mais leitores, pessoal, isso né, eu recomendo muito para tradutores, assim, eu cada vez quero ver se coloco vocês na minha rede também, que é essa coisa de ficar, né? Eu tenho um amigo, estou muito orgulhoso, ele acabou de ganhar o prêmio Gulbenkian de melhor tradução do português para o francês, né? Então, por isso é importante desses eventos, né? Eu fui para um evento em Paraty em 2013, onde tinha vários tradutores franceses e portugueses, a gente se conheceu, desde então a gente começou a trocar e-mail, então, né, dúvidas, manda, pá... Né? E aí é perfeito, porque ele traduz, ele conhece bem o português, né? Traduz do português para o francês. Então ele me ajuda, a gente fica trocando. Assim, teve uma época que ele estava traduzindo um texto do Michel Laub e eu estava revisando uma tradução dos Cantos de Maldoror. Aí, não sei o que lá, daí ele estava com uma dúvida porque o hamster do personagem vomitava um pedaço de tripa. E aí ele não tinha entendido direito, daí eu fui num site lá e descobri que o hamster ele é meio ruminante, né? Então ele tinha vomitado, porque depois ele morre, ele tinha vomitado um pedaço da própria tripa, né, no momento da ruminação. Aí mandei para ele resolveu a questão, daí ele me mandou um e-mail, né? Mas também, quel métier, confere, que ofício, assim, nossa, você tem que saber desde l'Otremont até o sistema de alimentação dos hamsters. Outra coisa assim, que às vezes dá medo dessa coisa de que o Obama está inspirando, você começa a pesquisar lá sobre a AK-47, sobre... Agora nesse da Annabelle eu estou lá no site do Sr. Verdugo, né, que é o de BDSM, né, essa coisa de bonda, sei lá, sadomasoquismo, sei lá. Essas coisas você está sempre... Bom.
Tá, isso daqui foi a cartinha do Gelito, mas podemos passar, já devo estar meio que... Aí, bom, aqui é a homenagem ao Érico, né? Outro tom, né? Isso daqui, gente, isso daqui foi, acho que o negócio que eu mais penei para traduzir, ainda estava bem verde quando fiz, né? É uma verdadeira saga aqui, que são os Companheiros do Crepúsculo, né? Fala alguma coisa dos Companheiros do Crepúsculo. Tem muita gente que considera a sua HQ preferida. Conversar com o Sidney Guzmán, que é um jornalista aqui do Brasil, Séries em Quadrinhos, ele diz que é a HQ preferida dele. E tem gente que diz que é só pornografia histórica. O Gurgeon é um aficionado por Idade Média, que desenha com minúcias, né, os trajes, os castelos, e reproduz também a fala dessa época. Não sei, aí você pode me dizer como é que é no francês, né? Se o francês está realmente lá no século XIII, XII, não lembro agora quando é que se passa isso aí. Por aí. Mil e bolinhas. Bom, sei lá, hoje em dia, agora principalmente, assim, já estou ficando mais traquejo, assim, você vai traduzindo, assim, você traduz, digamos, 3 páginas e de repente você chega, né, de HQ, e aí você chega numa palavra que te exige um dicionário. Aqui, cada balão eram 3 consultas ao dicionário, assim, porque não que ele escreva realmente, verdadeiramente, num francês arcaico. O que ele faz é introduzir um vocabulário, né, e volta e meia uma estrutura um pouco, mas não é realmente não é que a estrutura toda seja a do francês arcaico. É mais uma questão de vocabulário que ele usa, né? Eu, sei lá, se pornografia é uma coisa muito boa, eu considero, pode ser essa definição, mas é realmente fodástico. É uma saga realmente que mexe com todo um simbolismo e toda uma questão realmente de vida e morte, mas muito, muito... Sei lá, eu fiz isso em 2013, o Érico pediu para eu retomar, eu dei uma relidinha assim rápida, mas não tá bem fresquinho assim, mas é bonito pra caramba, deu muito trabalho. Uma questão aí que se colocou logo no princípio, que foi uma decisão editorial, foi manter o vós e o tu, né? Por essa questão, que geralmente a gente usa o você, né? Isso é complicado, do francês e português isso cria um problema, né? Que você não consegue manter as mesmas distâncias, você acaba igualando muitas vezes, tem que apelar para outras soluções que não o tutiário, o em português e em francês é vouvoyer. Então isso foi uma decisão tomada em conjunto com o Wellington, vamos manter o vós e o tu para manter esse tom. Por outro lado, se eu mantivesse... Primeiro que eu não ia conseguir, eu ia ter que fazer uma pesquisa e ficar anos traduzindo para manter, né? Como, por exemplo, fez o Paulo Henriques Brito, né? Que fez aquela tradução do Gulliver, usando apenas vocábulos que já existiam no século XVIII, quando foi escrito o livro, né? Então, vai lá no AIS, vê a datação da palavra, posso usar ou não posso usar, né? Então, bom, eu teria que fazer uma pesquisa enorme e teria mais uma questão. Talvez o livro não conseguisse atingir esse leitor que que a editora imagina, que o tradutor tenta imaginar também, porque ia ficar muito difícil de ler, né? Como é um pouco o caso, eu usei um pouco a tradução portuguesa, né? Que é mais difícil. Então, a ideia foi essa, manter o vós e o tu, mas dar uma melhoradinha, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei mais para dar um exemplo de 2 coisas. Um foi isso, né? Aqui, quando ele diz: Tu auras aussi soin du destrier et de la Aquenée du gobelet, né? Então, bom, o Garanhão, né? Esse cara aqui vai ser então o escudeiro dele, na verdade não, o lacaio, o valete.
E ele vai cuidar do garanhão e da acaneia. Eu poderia traduzir, né, no meu dicionáriozinho lá da Infopédia, da Porto, tem acaneia, você bota no ar, está lá, montaria de carga, etc e tal, né? Mas puta, é palavra de dicionário, né? Assim, acaneia. Alguém aqui já sabia o que era acaneia? Não, né? Tá. Vocês são pessoas. Então, né, aí pode... Na verdade, passa 2 daí. Então acabou, por exemplo, ficando montaria de carga, né? Um outro exemplo que eu quero dar para vocês é uma coisa que dói no tradutor, né? Não sei como é que é a experiência de vocês, a Nemo, amo a Nemo, né? Mas até hoje, com as HQs, acho que eu nunca tive controle sobre o texto final, né? Normalmente eu envio, né? Você envia aquele arquivo Word com os numerozinhos correspondendo aos valores, não sei se é assim que vocês fazem também. E depois um dia chega lá em casa o negócio lá, e eu geralmente nem leio. Então, o que acontece? Aí tem gente que revisa, etc., e nem sempre isso dá certo. Então, quando eu escolhi essa parte, sei lá, depois eu fui ver aqui, né? Sim, mas com um pouco menos elegância. Puta que pariu. Aí até passa aqui, eu quero dar a prova pra vocês, mas passa mais. Ó, vejam, aqui, ó. Tá, esse aqui era o meu arquivo original, né? Sim, mas com menos elegância. Tá bom, em francês é un peu moins d'élégance. Eu não sei qual foi o meu raciocínio, se foi para encurtar ou se eu achei melhor, mas com menos elegância. O fato é que eles tentaram introduzir um pouco e ficou um erro, né? Que é um negócio que dá arrepio sempre no tradutor, né? Tá? Então, bom, isso aqui não sei se é assim mais ou menos que eu entrego uma tradução de HQ, né? Você vai, aí, né, tem essa questão de prestar atenção onde tem negrito, né? Tem essas coisas, tem mais ou menos por aí. O que mais que eu tinha? Ah, tá. Aqui foi uma parte muito divertida, né? Eles atravessam uma floresta lá e sem querer eles pisam na casa desses doentes que são pequenininhos, e então eles ficam reféns desses duendes que falam tudo mais ou menos rimado. Então foi divertido porque não é poesia, é rima, sabe? É rima e forçando a barra, né? Então, por exemplo, ele diz: la mort non, d'abord la discussion. Au conseil ilial, nous devons les entendre. Daí o cara diz: vous avez... Tá. C'est tout entendu qui a bu boira, qui a tué Toara, qui doit mourir, mourra. Aí o outro diz: moira, humier chanter. Ou alors, bourra, tourra et mourra. Né? Nous ont-ils entendu quand, à la nuit venue, ils ont sur leur monture ravagé un amu. Então vocês veem que ele, para quem sabe francês aqui, né, eles vão distorcendo as palavras, né? Aqui seria montaria, como é que seria em francês? Monture, né? Monture e não monture, né? E aqui seria como é que é? Hameau, né? Que seria o vilarejo, né? E eles transformam para rimar, né? E par cette façon aussi trois enfants sont. Enfants sont existe, né? Mas é uma corruptela também, digamos, de criança. Então eles vão forçando a barra para rimar. Então foi divertido brincar com isso. Pode passar mais uma, né? Por exemplo, aqui, sei lá: e eles, acaso nos escutaram quando à noite marcharam e com sua montaria destruíram uma casaria e com tal ignorância nos mataram 3 crianças, né? Então foi um exemplo. Mas aqui realmente eu prefiro falar do gato, é mais divertido, tá? É lindo, pessoal, leiam.
comprem, né? Mas passa só mais uma também. Aqui também um último exemplo assim de quando o quando o tradutor se sente muito traído, né? Foi esse balãozinho aqui, né? Não pensemos mais nisso, Estelle. O que acontece? Isso daqui, pessoal, é realmente uma maravilha das maravilhas. Eu recomendo muito, né? O Mundo de Edena, do Moebius, é uma saga de 5 livros. Tem 6, mas o 6º é mentira. O 6º não é mais da história. Já são só os personagens. Né? Fizeram aquele aproveitamento ainda, vamos vender mais um. Mas se vocês lerem do 1 ao 5, é realmente uma jornada de iniciação, assim, sei lá, eu acho arrepiante. Nós temos 2 personagens principais, que são o Atan e o Estelle, inicialmente Atan e Estelle, que são 2 espaçonautas assexuados, né? Porque nessa época eles se alimentam de uma tal maneira artificial que simplesmente não desenvolve as características. Então eles vão parar em Edena e lá eles não têm mais as pílulazinhas deles para comer, começam a comer frutos, sei lá, começa, né? Na verdade o Moebius estava nessa vibe, nessa época. Ele tinha um negócio lá de um cara que era um mestre de instinto alimentar, um negócio assim, você tem que pegar e comer cru. E bom, o fato é que daí eles começam a desenvolver características de gênero, né? Então, nesse momento, é o momento em que eles se encontram e o que era Atan, né? O Atan justamente se transformou em Atana, né? E aí, eu não achei original agora, mas a Atana diz, né? Je suis tellement heureuse, né? Em feminino, em francês, né? Para feliz você tem uma marca do feminino, não é heureuse, eu estou feliz no feminino, né? E aí eu fiquei pensando, puta, alegre, contente, é tudo unissex, né? Aí me veio como possibilidade ditoso, ditosa, em que há a marca do feminino. Mandei pra lá. O que aconteceu? Acharam ditosa provavelmente uma palavra démodé, né? meio esquisita. Cortaram. O fato é que eu fui ler aqui e tá lá, feliz, né? Ah, é verdade que você é uma mulher. O que acontece? Não funciona, né? Então me senti muito traído quando eu vi isso. Daí foi quando eu decidi não ler mais as versões finais. Era isso. Bom dia a todos, de novo. Queria, antes de mais nada, parabenizar então a professora Andréia por te incentivar. E você, além de parabenizar, quero agradecer então ao Érico pela iniciativa, pela formatação, pela forma de divulgação que trouxe todos vocês aqui, né? Então agradeço muito ao Érico. Aquelas coisas muito que só amigo acaba fazendo, né? Assim, não, mas o tradutor é aquele cara que fica escondido dentro de casa, aí vai alguém lá e tira o tradutor da toca, quase é um vampiro, pode ver buscar. Então, agradeço muito, aproveitei essa belíssima imagem criada por Érico e companhia, né? Foi sua esposa? Minha esposa. Né? Então, a família Assis, e não a do Ronaldinho, né? Então eu só dei uma destacada e quando eu bati o olho no meu nome eu lembrei de uma coisa assim, a maioria de vocês conhece, mas não é obrigado a conhecer, a maioria dos novos leitores não conhece, apesar dos autores americanos citarem como se todo mundo conhecesse. Volta e meia eu estou traduzindo e cito o MacGyver. Caramba! Que pessoa de 20, ouso dizer 25 anos sabe quem é o MacGyver? Né? E aí complica bastante. A pessoa não é obrigada a saber quem eu sou, principalmente se ela não lê história em quadrinhos, né? Então eu fiz um breve histórico e aí fiz uma brincadeirinha, que tem uma revista na DC Comics, a editora do Super-Homem e do Batman, que é Origens Secretas, que conta tudo. Então eu resolvi contar bem rapidinho minhas origens secretas, que vocês vieram aqui por causa da tradução e não por causa do tradutor. Então,
nasci no Rio, apesar de não ter sotaque nenhum, aí morei em São Paulo, etc. Aí da minha formação estudei na cultura inglesa, estudei na Aliança Francesa e de cujas bibliotecas eu li muito quadrinho e eu aprendi o francês principalmente à frente do meu tempo, né, do que eu poderia estar naquele estágio de francês ali. Então o Asterix é o meu professor de francês e do mesmo autor, um personagem fantástico, se vocês tiverem acesso, chama Isnogood, é do Goscinny também. Ele é um grão-vizir, assim, ele quer ser grão-vizir, ele é conselheiro do grão-vizir, é fantástico também. E claro, o Tantan, ou Tintin, como a gente fala aqui, que tem direito a filme, etc. Esses são meus professores de francês que, claro, foram devidamente formalizados pelos professores de sala de aula da Aliança Francesa, e do mesmo jeito que a Marvel, DC Comics, Super-Homem, Batman, Capitão América me ensinaram a falar inglês, mas aí eu já tinha alguns anos estudando na cultura inglesa. Lá em São Paulo eu fiz jornalismo, e aí junto com o MacGyver, aí eu pergunto, é que a maioria de vocês deve saber, mas o que é se vocês sabem o que é um fanzine. E fanzine, gente, a melhor tradução para 2015 é um blog impresso. Fanzine é um blog impresso, certo? Não tem uma tradução mais rápida que isso. Você pegava, você fazia uma folha, pegava uma folha A4 e dava um jeito de datilografar e colocar imagens para depois ser xerocadas. Aí você dobra a folha A4, você tem um fanzine de 4 páginas. Se você ousa pegar a segunda folha 4, você tem um fanzine de 8 páginas, né? E assim por diante. Eu fui fazer um fanzine, e o fanzine era sobre quadrinhos. Eu era um dos 4 autores do fanzine, que nunca passou da primeira edição e nunca foi mais impresso do que 4 volumes, porque um para cada produtor do fanzine. E aí eu me deparei assim. Estava muito satisfeito, não sei se vocês lembram do Variguinho, mas estava trabalhando na Varig. Em quadrinhos, né, gente? A minha associação, eu olhava para a Varig e eu lembrava do Variguinho. No chatíssimo trabalho de reserva de passagem por telefone, 6 horas por dia ali, 2 sábados, um domingo, sem feriado, querendo sair dali, mas querendo me sustentar enquanto estudante de jornalismo. Eis que, aí sim... Isso aí, que pena que ficou pequenininho, mas foi um encontro à base de camarões que a gente teve no sábado, né? Tem aqui o meu amigo Érico, mas vocês não estão vendo, mas essa figura aqui, desprovida de qualquer fio de cabelo, é o JP Martins, que ele me ensinou junto com o Elcio de Carvalho praticamente tudo que eu sei. Claro que depois corta o cordão umbilical, a gente vai andando com as próprias pernas. E ele que me deu um empurrão, e a hora que precisaram de um editor, né, na editora Abril, aí ele e o Elcio me indicaram, né? Então, no embrião do que hoje é a editora Mitos, no estúdio Art Comics, então eu fui traduzir Marvel e DC Comics, né? Que é o meu primeiro contato com super-heróis. Então o JP e o Elcio me ensinaram, e é engraçado, né? A gente acha que sabe inglês, ou acha que sabe francês, ou mesmo a gente ousa achar que sabe português, que é a língua das mais difíceis de todas, né? E aí a gente percebe que não é por aí, é questão do meio, é questão do contexto, e você sabe muito, mas possivelmente o melhor tradutor de Shakespeare não vai ser o melhor tradutor do Recruta Zero ou do Capitão América, né? Então isso é muito curioso. O fato é que, e sim, chegou no momento adequado, estamos sincronizados. Eu fui parar na editora Abril, o Abril Jovem, onde fiquei 9 anos, me tornei editor graças à indicação do JP e do Elcio. Por ser um estudante de jornalismo, né? E o sindicato exige que seja ou formado em jornalismo para ser editor, não importa do que seja formado em jornalismo ou editoração. Eu estava me formando, então eu fui ali trabalhar, mas eu nunca parei de traduzir, né? Apesar de ter o salário de editor, que na época era bom, hoje infelizmente não é,
né, existe uma grande defasagem. É claro, não sei que o cara seja dono da editora, ele paga o próprio salário ali, tudo bem. Mas eu traduzi, né, para outros espaços, como por exemplo a editora Globo, e também traduzi para a Conrad, onde eu fui minha primeira experiência traduzindo mangá. Depois eu começo a mostrar coisas bizarras que eu traduzi em outro slide. E para a Pixel, mais recentemente, uns 5, 6 anos atrás, eu fiz um material que eu já fazia na editora Abril. E esse HBO Sony Warner foram, eu coloquei aqui porque fazem parte da minha formação enquanto tradutor. Porque eu não queria mais bater cartão de ponto na Abril. A Abril mandou num lugar em São Paulo. Quando é perto tem trânsito, imagina longe. Eu queria sair, eu queria parar de bater cartão de ponto. Então eu fui, em vez de procurar emprego, eu fui sugerir empregos. Eu peguei, olhei para uma matéria de jornal e estava metendo pau, como gosto de meter pau em tradução, né? Às vezes é justo, mas às vezes é só pelo hábito, né? Acho que o tradutor apanha, desde o primeiro tradutor da Bíblia, a gente está apanhando. Tem aquela expressão, né? Tradutor e traditor, em italiano, né? O tradutor traidor e assim por diante. Então nós somos vistos como traidores. Mas eu sei que estavam metendo o pau e eu percebi que nos seriados, na tradução de seriados, de um grupo que é conjunto aqui no Brasil, que é HBO Sony Warner. E aí eu percebi que faltava o quê? Uma uniformidade na fala dos personagens dos seriados, que era algo que eu cuidava enquanto editor, que era a uniformidade da fala dos personagens da HQ. E aí eu fui sugerir, eles falaram assim, pô, mas você tem experiência com tradução para legendas, tem tradução para dublagem, você tem experiência? Aí eu falei, não, então faz o seguinte, faça um curso com a gente, para conhecer a gente por dentro. Não, tudo bem, vou fazer. Não ia ter que pagar nada, se tivesse. O bom é que eles deram o preço em dólar do curso na época, então eu consigo falar hoje, era $700, curso de uma semana de 5 dias, assim, tá bom. Aí eu fiz legendagem 1, eles falaram assim, olha, você foi bem no curso, faça legendagem 2, que é mais avançado, e aí depois me deram um curso de dublagem, eu sei que, né, me deram $2.100, assim, em 3 semanas, né, virtuais. Então, né, não é Bitcoin, mas era um dinheiro virtual. E o fato é que eles gostaram da minha ideia e eles criaram um cargo que eu sugeri criar, que era um editor dos seriados, mas eles iam mudar para muito mais longe, quer dizer, então não valeu a pena, eu não aceitei o cargo que eu sugeri criar. Mas o que tem a ver isso aqui? Eu aprendi muito para os quadrinhos olhando outros meios. Qual é a solução que o pessoal do cinema usa, que é diferente da solução do pessoal dos seriados, ou mesmo do filme que vai para o DVD? Porque, basicamente, você tem que tomar cuidado com muitas coisas. Primeiro, você só tem 2 linhas para traduzir, e é mais chato ainda porque você tem que calcular o tempo de exposição. Para dar tempo para teu espectador ler e assim por diante. Mas eu sei que vários recursos que tem aqui eu passei para o meu dia a dia, né? Um dos que eu gosto muito é o lamento, né? Porque você percebe muito que tem em filme e seriado, eles falam assim, a pessoa fala, I'm so sorry, assim, lamento. E quadrinhos é a mesma coisa, porque como o Fernando falou, realmente em inglês a gente praticamente dobra. Se você vai traduzir um livro em inglês, a editora não vai ligar se ele tiver 50 páginas a mais do que a edição original americana, porque o papel é branco, o papel aceita tudo, e você faz a edição brasileira com um número a mais de páginas, o quadrinho não. Né? Então é praticamente assim, ó, escreve aqui nessa folha em branco, mas você vai escrever algemado. Aí você vai traduzir do português, do inglês para o português. Mas o fato é que o lamento, esse é um dos vários exemplos que eu peguei ali dentro. Como encurtar coisas, né? Em vez de assim, sinto muito, né? Ou, que pena, lamento. Né? Então, várias vezes, quando o balão é muito curto, cabe uma palavra, está só escrito só sorry, aí você consegue encaixar alguma coisa. Foi mal. Aí, deixa eu ver onde é que apareceu agora. Foi mal também, né? Mas coloquialmente. Depois, opa, deu preto, não deu branco. Sim. Aqui.
aí eu cheguei a criar o meu estúdio de tradução. Eu não queria mais trabalhar saindo de casa, e no tempo que a internet ainda era discada, fazia... Eu ousei trabalhar em casa, fazer o que a gente chama de home office. Na época não tinha um termo, acho que nem em inglês para isso. E eu criei o meu estúdio lá em São Paulo, depois eu passei para cá, tive que cancelar aqui, etc, etc. Do qual até hoje sou diretor-presidente de faxineiros, eu jogo nas 11, né? Porque tem que fazer tudo. E na virada dos anos 2000, eu saí, eu deixei de ser editor, eu passei a ser só tradutor. E eu só criei o estúdio, não por mania de grandeza, mas que a gente tem que emitir uma nota fiscal quando a gente faz um serviço terceirizado, né? E tem que justificar imposto de renda, etc. E aí, na virada do ano 2000, aí sim entrou para onde eu estou trabalhando até hoje, que é a Panini. E aí eu trabalho para eles até hoje, apesar de não haver exclusividade, não existe um contrato, né? Então isso quer dizer que como terceirizado eu não tenho 13º, eu não tenho férias, eu não paro quase nunca, né? Mas realmente assim, não tem exclusividade, mas se você traduzir para outra editora eles não te dão mais material. Mais ou menos assim. Não existe nada no papel, mas existe na prática. Aí sim a gente pode entrar no próximo. Então, pode ir. Sim, olha só, eu achei na internet, porque na minha coleção eu não ia achar tão cedo, a primeiríssima história que eu traduzi, direto de 1989, história do Capitão América com esse bicho aqui, que é um tatu, é o armadilho. Então foi a primeira história que eu traduzi. Essa eu lembro claramente. Da segunda história, até o que eu fiz a semana passada, eu não lembro mais nada. Certo? É mais ou menos por aí. Aí outra coisa bastante significativa, o Spawn, que é da Image Comics, eu fui editor e fui tradutor, e dos 130 primeiros números eu devo ter traduzido 120, mais ou menos. Teve uma época que teve um remanejamento de tradutores, e aí eu que fui traído, porque eu perdi o material que eu ajudei a trazer para o Brasil enquanto editor, e eu era tradutor, etc. Tive a oportunidade de trocar fax com a Wanda Kolomyshek, que é a esposa do Todd McFarlane, porque aí chegou lá pela 5ª edição, tinha uns mendigos, o Spawn era mendigo, vivia nos becos, e eles estavam cantando a música dos Flintstones. Aí deu uma briga danada com a Hanna-Barbera, que não queria a música dos Flintstones aí, não podia. E aí a Wanda Kolomyshek mandando fax pra lá e pra cá. E eu falei assim, escuta, assim, é muito simples, basta colocar outra música, desde que se encaixe no contexto, se é que seu marido vai permitir. Ela assim, o Todd mandou dizer que não sabia que podia se resolver de uma forma tão simples. Então tá. E aí eu coloquei parabéns pra você, e eu duvido muito que alguém vai reclamar comigo por causa disso, que tinha a ver com o contexto, eles estavam comemorando ali, bebendo, né, nas suas latinhas de ervilha, tomando a bebida que eles fizeram ali no beco, né, à beira da lata de lixo, tô pegando fogo, aquelas coisas bem típicas do ambiente de beco americano. Então foi bem marcante, porque acho que foi o personagem que eu traduzi uma quantidade maior, assim, percentualmente, né? Além de ter ajudado a trazer, programar, etc. E aí entra a questão do guia dos quadrinhos, né? Então são duas coisas, assim, eu olhei assim, nossa, será que eu fiz tanta coisa assim, ou será que eu fiz menos? Então duas coisas, eu entrei no guia dos quadrinhos, e tinha lá que eu traduzi um Thor The Ball de 67, galera, eu não tinha nascido. Então, assim, por isso que eu comecei a desconfiar do guia dos quadrinhos, que tem uma intenção muito boa, é muito bem feita, a parte atual é muito fiel ao que realmente acontece. Mas não, e tinha história que eu tinha, sei lá, 12 anos, como é que eu poderia ter traduzido? Poderia, mas eu acho que não. Eu estava lendo as revistas nessa época, né? Aliás, outro detalhe, eu só leio o que eu traduzo com um preço de página congelado e em queda vertiginosa com relação à inflação. Eu não consigo ler coisas de outras pessoas. Gostaria muito de ler sempre o blog do Rap, eu não consigo, é meu amigo. Eu não tenho tempo, né? Tem um outro tradutor aqui na frente, depois falo para ele levantar, ele é pequenininho aqui, Carlão, mas ele me dá 1000 dicas de links e de sites da internet sobre seriados e games e coisas interessantes assim, eu não consigo clicar
não tenho tempo de clicar no link e assim por diante. Outra figurinha, seja nesse número 1 original ali da Panini, seja no número 1 mais recente, que saiu agora no segundo semestre, digamos que o Super-Homem num primeiro momento e o Homem-Aranha, o Spawn no segundo e o Homem-Aranha no terceiro, como heróis eles salvaram a minha vida, porque afinal de contas são eles que me sustentam, né? Então são personagens que acabaram me marcando. Sobre as 2.222 que está lá no Dia dos Quadrinhos, olha, eu fiz uma conta assim por baixo, né, pegando os dias úteis do mês, 22 dias, e a média de histórias, né, que eu faço, não importa o tamanho da história, como 2, se eu faço 44 histórias por mês, certo? 44 histórias por mês, 528 histórias por semana, você pega 25 anos, você vai ver que dá mais de 13 mil histórias. É que não tem crédito, o pessoal do Guia dos Quadrinhos não tinha, tem época que não tinha crédito para o tradutor. O tradutor passou a ser gente grande de uns tempinhos para cá. Mas eu fiz mais de 13 mil histórias tranquilamente. Mesmo porque tem historinhas curtas também. Se for contar por história, tem história de 5 páginas. Mas eu fiz uma média. Uma média de 44 histórias por mês, 528 por ano, multiplica por 13 anos, vai dar um número aí interessante. Continuando então as origens secretas. Muito bem, vamos ver o que vem mais. Acho que agora vem as coisas bizarras que eu traduzi. Sim. O Phil é teimoso. Eu odiava o seriado. E eu fui obrigado a ver para poder entrar, ver o jargão que ele usava. E coisas do gênero assim, que eu nem desconfiava. Traduzi os Simpsons. Os Simpsons, apesar de eu gostar muito enquanto desenho, foi a única sequência de histórias da qual eu fui demitido, eu fui cortado. Eu não era engraçado o suficiente para traduzir os Simpsons. Falei assim, não, Mari, não tem jeito. Me suportaram até o número 9 lá na Editora Abril. E falei assim, não, continua traduzindo outras coisas no que você é bom. A gente quer aquela história, né? O especialista é aquele que sabe muito sobre pouco. Então, invejei o Fernando, que ele falou, que traduziu textos literários, etc. Gente, eu traduzi quadrinhos, e quando eu estava no mestrado, vários abstracts dos meus amigos falaram assim, olha, faz o abstract da minha dissertação, tá bom. Okay. Quanto você cobra por isso? Eu cobro assim, eu não cobro nada, mas não falo pra ninguém que eu traduzo o abstract. Porque é muito chato. É muito chato. Deixa eu ver o que mais. O Fantasma da Editora Globo, a partir do número 3, uma nova uma forma de enxergar, né, que o Mark Verheiden e o Luke McDonnell fizeram, então do 3 em diante. Geralmente, assim, aquele que eu falei, o meu guru, o JP, ele sempre traduz o número 1 de todas as coisas. Aí se ele gosta, ele continua, se ele não gosta, aí sobra pra gente. Então a partir do número 3 ele não gostou, sobrou pra mim, eu gostei e segui em frente. Outras coisas, aí quando pude traduzir francês. Cavaleiros do Zodíaco em francês, né? O fato é que a editora Conrad descobriu que só tinha o material, não tinha material em inglês do Cavaleiros do Zodíaco. Depois arranjava alguém que traduzisse do japonês, mas aí tinha muita gente que sabia muito de japonês, mas pouco de traduzir o processo de tradução para os quadrinhos, ou no caso o mangá, né? Então, esse aí eu não tinha visto nenhum desenho animado e não vi até hoje. Sério. Eu falei assim, olha, eu quero saber o nome dos personagens. Então tá, isso aqui é o Pegasus, que legal. Vamos em frente. E deu certo. Eu falei assim, afinal de contas o editor tem que trabalhar também. Fala sério, a gente não pode ficar com tudo. E isso aqui para Panini, também do francês, eu não sei como pronuncia, o original é francês, está escrito Black Set, né? Mas nada mais é que um mundo antropomórfico, onde os gatos são detetives e os ratos são ratos mesmo, são bandidos, são traficantes, etc. E eu tive o prazer de traduzir 2 edições do Black Sabbath. Não sei se saiu mais, mas foi bem gratificante traduzir esse material. Deixa eu ver o que mais. Coisas diferentes dos super-heróis. O ano passado e outro ano Clube Vampiro, que é o material da Vertigo, que é uma linha mais adulta, e é um tema bem legal porque são traficantes que moram em Miami, têm origem hispano-americana,
e são vampiros. O tema é legal, vale a pena ler. Uma das coisas que eu mais gostei de ler, diferente de super-heróis, recentemente, foi o Clube Vampiro. A Morte de Robin tem a curiosidade, que é uma saga em 4 edições, se eu não me engano, né? Como curiosidade, assim, eu traduzi 3 vezes A Morte de Robin. Eu traduzi por formatinho, que é o formato da revistinha, o gibizinho, tipo Pato Donald, etc. Que aí a gente tem que comprimir ao máximo. Aí depois fizeram, a editora Abril fez a versão encadernada, eu traduzi de novo, aí a Panini fez a versão dela, eu traduzi de novo. Não tem problema. Se me mandarem sempre as mesmas coisas para traduzir, a gente vai fazendo, né? Como as 2 primeiras versões eram datilografadas, não peguei, eu realmente traduzi todas as vezes, não teve jeito, né? A gente pegava e entregava e assim por diante. Deixa eu ver o que mais agora. Gru, um ídolo máximo meu. Ele sempre foi traduzido pelo Marcelo Alencar, lá em São Paulo, na revista mensal, mas depois a editora Abril fez uma minissérie que fez Gru, o Inteligente, e onde ele comeu umas frutinhas chamadas Brain Berries. E agora, tradutor? E agora? Pensei, mas berry, strawberry, cranberry, blackberry, não sei o que, morango, amor. Cerebreja. Uau. E cerebreja ficou. Mas não é sempre que a gente dá essa sorte, tá? E aí eu entendi muito o que é o coautor do Sérgio Aragonês, que é o criador, desenhista, etc. Mas quem ajuda a escrever é o Mark Evanier. E lembra que ele xingava muito o Aragonês, que tem um personagem chamado Menestrel, e ele fala tudo rimado. Assim é o que eu faço hoje. Então, edições de setembro que eu consegui digitalizar, eu chamo de X-Men, certo? Porque os X-Men participam Wolverine. Se você fala Wolverine, você lê X-Men, certo? Agora, se você fala Wolverine e Cyclops em vez de Ciclope, então parabéns, você é um leitor de X-Men. Tá? Então eu sou do tempo que falava X-Men, continuo falando até hoje, até por uma questão de coerência de tradução. O que mais? Wolverine, certo? Eu traduzo o Wolverine para Wolverine e tudo que ele faz. O Homem-Aranha, que eu falei que é um dos heróis que me salvaram a minha vida, tanto a versão tradicional quanto a versão Ultimate, que é, resumindo, para quem não acompanha super-heróis, é uma versão paralela, porque quando viram que os super-heróis estavam com 50 anos, e é uma grande novela, e tinha gente que não conseguia entrar nessa novela, porque como é que vai saber o que aconteceu em 50 anos? Uns bons anos atrás, uns 10? Um pouquinho mais de 10 anos, fizeram uma série paralela para trazer novos leitores, né? E, inclusive, muitos dos filmes se baseiam no que é produzido nesse universo aqui, Ultimate. O que mais? Isso aqui, uma das minhas cruzes, porque o que é engraçado só para quem está lendo ou para quem está assistindo. Porque eu vou te falar uma coisa. Isso aqui que eu vi aqui, essa é o Érico. Então, que o Érico trouxe, o Deadpool, ele é extremamente engraçado, mas é uma das coisas que me dá mais trabalho. Porque tem graça em francês ou no original em inglês, e para você fazer ficar engraçado em português. E trocadilhos, e citações, e pessoas, e seriados, e programas de entrevistas e talk shows norte-americanos, extremamente norte-americanos. Como é que você faz para tirar sarro de tudo isso? Existe um equivalente? É complicado. Às vezes, a gente vai para a nota de rodapé, né? Mais para frente tem uns exemplos assim, de nota de rodapé. Lanterna Verde também, apesar de ter um dos piores filmes feitos para super-heróis, as histórias são fantásticas, assim, durante um bom tempo foram excelentes com Jeff Jones, o pessoal que revolucionou. Essa revista da Tropa dos Lanterna Verdes é bimestral, eu faço também. O Arqueiro Verde, eu só traduzo a história do Arqueiro Verde. As histórias, porque como vocês devem ver, a maioria de vocês, só tem uma história. 20, 22 páginas, né? Perdão, aqui. Né? E as revistas brasileiras costumam ter umas 3 histórias, 4 histórias, 7 histórias.
eu só traduzo uma das histórias. Às vezes eu tenho nome em várias revistas, mas eu fiz uma historinha aqui, outra ali, e de grão em grão a gente vai trabalhando. Então, o Arqueiro Verde é até interessante para citar assim, né, o que eu tento fazer para me manter atualizado. Se eu traduzo super-heróis, seriado de super-heróis, por mais terrível que seja como os agentes da S.H.I.E.L.D., a gente tem que assistir. Tá? Tem que assistir. E o do Arqueiro, assisti do começo, eu comecei não gostando do seriado dele, mas depois foi melhorando. E que bom! E assistia Smallville e assim por diante. Que bom que assistia Arqueiro, porque de repente bateu uma luz comercial lá e falou assim, não, agora o personagem tem que parecer igual ao seriado. Eles mudam tudo e graças a Deus eu já sei quais são todos os tiques de personagens, principalmente coadjuvantes, como a namoradinha dele, a Felicity Smokes, etc. Então eu sei como ela fala, eu já não preciso ficar imaginando como falaria, porque eu tenho a expressão facial, o gesto da personagem, até eu ouço a voz dela na hora de traduzir e passar para o português, fica mais fácil. Né? É lição de casa. É claro, se continuasse traduzindo Cavaleiros do Zodíaco, uma hora eu ia ter que assistir todos os desenhos e tal, senão eu ia estar muito fora. Inclusive, uma coisa bizarra, né? Você pediu para causos, eu vou antecipar um caos, que era assim, com a Editora Abril eu trabalhava lá dentro, tinha um contrato de exclusividade, podia fazer as traduções por fora do material que era da própria Abril, mas os Cavaleiros eu tive que inventar um pseudônimo, né? Então aconteceu uma coisa muito legal. Então eu estava traduzindo os Cavaleiros e estava na Editora Abril, usando pseudônimo. Quando eu saí da Abril, eu falei, não, agora não preciso mais de pseudônimo, vou usar o meu nome. Aí choveram cartas na redação. Que bom que o Mário Barroso veio, porque o tradutor antigo era uma droga. O que não é o rótulo, a embalagem, né? Que coisa. Essa revista Sombra de Batman tem 7 histórias das quais eu traduzo. Uma, que é o Capuz Vermelho e os Foragidos. Capuz Vermelho é o mesmo Robin que morreu no slide anterior, tá bom? Para quem não acompanha, né? Então, é uma expressão que eu uso muito. Nos quadrinhos, quem está morto sempre aparece, tá? Os personagens sempre morrem, voltam e renascem, ou foi tudo um sonho, e coisas do gênero. Da Universo DC tem 7 histórias, eu traduzo 3 ou 4, e de vez em quando tem os especiaizinhos, como a Arlequina. Ela é uma personagem fantástica, mas ela é igual ao Deadpool. Ela é a versão feminina do Deadpool. Ela me dá o mesmo trabalho, só que além de tudo, eu tenho que me esforçar, buscar lá no meus cromossomos X para tentar colocar um toque feminino nela, né? Então, o que é uma gíria mais de menina, né? Pode parecer preconceito, mas assim, não adianta, né? Os quadrinhos são, como uma caricatura, um exagero do dia a dia, né? É a questão de abrir o ouvido, né? Graças a Deus, como eu saio da minha toca para dar meus treinos de vôlei, então eu tenho um time feminino, só abrir. Então é aquela coisa de ai, amiga, Milga, ai, Milga, tá? Aqui não vai falar Milga também. Vai falar, ai, gente, é gentes, oi, gentes. Então tá, vai falar. Até os editores ou alguém acima dos editores fala assim, não pode mais gente. Se falaram não pode mais gente, não. A censura existe, viu? Vocês pensam que censura morreu em 85? Não, ela continua firme e forte, tem várias coisas que não podem. Você deve imaginar palavrão, etc. Aí um dia me pergunta, por que você põe sempre droga? Por quê? Não pode falar palavrão nenhum. Não, mas coloca aí, não pode pôr, põe aí, cacete e tal, assim, aí pus. Aí, 2 editores acharam o máximo, assim, eu não quero cacete na mesma história. Então, assim, o cliente sempre tem a razão, você tem que personalizar. E não quer, não vai ter. Certo? Não vai ter. E para os outros 2 que deixam o cacete, não, vai embora. O que mais? O exemplo que eu tinha botado ali era que eu tinha trazido pelo cu de Deus, e eles botaram pela bunda de Deus. Dá uma amenizada, né? Dá uma amenizada. Mas acho que isso que é o que interessa a vocês agora, que o Fernando fez brilhantemente e eu vou tentar fazer da minha partezinha aqui. Vamos ver, então. O que a gente tinha antes? Né? Eu tentei usar Courrier, né? Lembra mais máquina, assim. Então, era máquina de escrever, certo?
que exigia papel, aquela fita com tinta, e a fita ficava enganchada, e aí você ia mexer, você saia com a mão toda rubro-negra. Sorte que eu torço pro Flamengo e eu não achava ruim, né? Mas a fita, ela era preta e vermelha, porque aí você apertava, você digitava, né, teclava em vermelho, etc, tal. E o adaptador, né, de questão do processo, como é que a gente trabalha? Ah, o tradutor é o início do processo. Se você atrasar, você ferra um monte de gente que vem depois. A começar pelo adaptador, que é o segundo, ou o copy desk. Então ele pegava o material datilografado em folhas brancas tal, e caneta Bic, fazia o copy, ou a adaptação em cima. Depois vai para a revisão. Depois vai para letras, depois volta para o revisor, porque o letrista pode ter errado, e aí vai para o editor. Né? É a nossa conversa do jantar. Espera aí, você está dizendo que eu fiz errado? Passou pelo copy desk, passou pela revisora de novo, passou pelo editor e a culpa é minha. Né? Mas, enfim, deixa eu ver o que mais. Ah, como eram as entregas? Ou você entregava pessoalmente, ou você mandava pelo correio. Quando eu queria muito sair de São Paulo, né? Eu sempre considerei São Paulo, é bom para estudar, bom para trabalhar, mas é uma cidade inóspita para quem quer qualidade de vida. Então assim que eu podia sair, e o correio era um grande amigo meu. Eu tenho uma caixa postal aqui na UFSC até hoje, porque eu nunca, né, você morando sozinho, agora não mais, né? Não digo isso aqui, mas a Grace é uma inovação na minha vida 2014-2015, então antes disso eu morava sozinho. E eu não estava em casa, às vezes, eu queria estudar. Eu fiz educação física aqui na UFSC. Então, tem uma caixa postal até hoje que é bom, é tranquilo, é garantido. Correio é meu amigo, meu super-herói real, né? Ou um office boy, né? O office boy ia lá, não que eu pagasse o office boy, mas se a editora queria pagar para o office boy levar em casa, eu que não ia reclamar, né? Então, tudo isso era o panorama pré-2000. Era o formatinho, que é mais ou menos, na verdade... Né? Não tinha essa grossura, às vezes sim, mas mais ou menos essa é a diferença. Esse aqui é o original americano, a gente fala de formato americano, formato comics, e o formatinho é mais ou menos isso, mas lembrei do Pato Donald ou da Turma da Mônica ou alguma coisa do gênero. E a gente escrevia de algemas, né? Tinha que enxugar o texto. E como o recurso, olha, não, por favor, como é que você chama? Tuan. Como? Tuan. Tuan. Então, o Tuan trouxe um formatinho antigo, olha que legal. Era pra cá que vinha. E como... Muito obrigado. E como o material é material fotográfico, impresso mesmo, em preto e branco, se chegar e cortar os balões, tinha uma página em branco que ela tinha várias linhas em azul, porque a máquina não enxergava o azul, nas quais, depois de você colar a foto em preto e branco de cada uma das páginas, e habilmente a pessoa das letras chegar, pegar uma navalha e cortar os balões, deixar um rombo em branco. Naquelas linhas em branco, parecia um caderno de caligrafia, que era onde entrava letrinha e espaçamento. Letrinha e espaçamento ia ser letreirado à mão, e como não era tão habilmente na navalha assim, vinha um artista chamado de decorador. Ele ia pegar o desenho do Frank Miller ou do David Gibbons, ou de sei lá quem for, e ele ia completar no estilo Frank Miller, e assim por diante. E isso tinha uma vantagem, permitia cortar balões. Esse balão aqui, tchau. Porque não dá, não cabe. Né? Não tem, porque até as pedras falavam, dependendo do autor. Né? Mas, enfim. A época da pesquisa era uma pesquisa empoeirada. Tem um editor amigo nosso, o Fernando Lopes, né, que ele falava assim, eu jamais ousaria ser tradutor, naquela época pelo menos. Por quê? Porque você vai citar alguém, sei lá, vai citar o Hemingway. Não era. Ou você tinha um amigo que manjava de literatura, ou você ia na biblioteca mais próxima, ou você por acaso, por sorte, era fã de Hemingway, e tinha o Hemingway com a versão mais recente traduzida na tua biblioteca. Não era na base da poeira e na base do amigo. Eu tenho um amigo que é escrivão de polícia, eu tenho um amigo que é médico, para pegar um termo médico, etc, etc. Você telefonava, só tinha o fixo, né, gastava seus impulsos, e você conseguia ter acesso. É isso que eu chamo de pesquisa empoeirada. Né? E as letras eram feitas à mão.
Agora, o que é o contraste de hoje, com o processo de hoje? Então, hoje, computador, laptop, o Word, e se você escrever, você não precisa nem rabiscar, nem pegar aquela fitinha branca e colocar entre a fita da máquina e teclar, para exatamente a mesma palavra, o mesmo i cheio, tirar e apagar ali. Não, e o legal é que aí vocês querem escrever de novo, mas aí aquele branco não deixa você escrever, né? A gente não precisa usar o branquinho. Então, você escreve, reescreve, tem para armazenar os arquivos em pendrive, etc. Depois, internet, e-mail, você não precisa de office boy, não precisa de correio, chega, é instantâneo, né? Fez aqui, segundos depois, está onde for, se editor em São Paulo, se for no Rio e assim por diante. Você trabalha no formato original, é tudo digital. E o mais legal, gente, no digital, vocês conseguem conceber isso, mas os balões eles estão flutuando em cima do desenho. E eles podem ser inchados, se você traduzir. Então você já trabalha em que formato de arquivo é esse? Não, eu trabalho no Word, a minha parte é a letra, e aí o letrista, ele vai trabalhar em formatos que eu desconheço. Você já traduzia dentro dos cara, balões. eu sou aquele especialista. Eu sou aquele especialista, eu muito sei sobre pouca coisa. Saiu de mim, eu não sei mais o que acontece. Né? Eu não sei como esse porco vira salsicha. Não faço a menor ideia do que acontece entre o porco e a salsicha. Não domino, né? Mas enfim, essa é uma notícia ótima, porque você não fica tão algemado assim. Tem alguns grilhões, mas você escreve melhor, né? Aí as letras são digitais e a gente tem o nosso amigo, o bom e velho. Eu não poderia, sério, ele não poderia vir em outra forma que não fosse no logotipo, colorido, assim. É um grande amigo, certo? Com ele eu sei tudo de engenharia. Eu sei tudo sobre a política da Líbia depois que o Gaddafi morreu. Não, eu sou muito bom. Com o Google, eu sou um super tradutor, certo? Mas sigamos em frente. Continuando aí o processo. Eu mudo a cor, gente, porque para as pessoas não dormirem. Né? Vocês estão em mestrado, doutorado, você vai apresentar trabalho. Eu percebi que aquela pessoa, não, é a minha marca, né? É sempre o mesmo slide, com o mesmo fundo. Aí as pessoas pensam, nossa, que verde! Bom, acordou? Então, que bom. Processo, vamos lá. Ler o material. Depois, fazer as pesquisas, como o Fernando, coitado, eu tive pena para fazer sobre o século XII, etc, etc. As pesquisas que vão ser históricas, vão ser de termos tecnológicos, se for o ALF, qual é o jargão do ALF, e assim por diante. Né? Teve uma época que a gente chegou a ter a revista do seriado Arquivo X aqui, mas como o Mulder fala, como a Scully fala, assista um seriado, a pesquisa pode ser tudo isso. Assistir um seriado, assistir um filme, né? E assim por diante. Né? O Google com certeza ajuda muito. A ordem de leitura que, graças a Deus, o Fernando explicou, vocês já sabem, página 1, 2, 3, 10, página 2, 1, 2, 3, 30, e assim por diante. Página 3, opa, só desenho, página 4, e assim a gente vai seguindo. Né? Tem que atentar ao estilo do autor, que o Fernando habilmente explicou, me poupa da explicação, que é tentar fazer a narrativa do jeito que o autor fez. Se é mais rebuscado, é mais rebuscado. Se o cara é prolixo, tudo bem que o balão ele incha, mas ele encolhe também, mas tente respeitar o máximo ao autor. Né? Aliás, além de agradecer o Érico, né, tem que agradecer o Carlão, o Bruno, o Romeu, os amigos que vieram aqui. Ouçam, se só tiver uma pessoa na sala, aí a gente vai aumentar o número e tal. Eu agradeço, mas brincadeiras à parte, o Romeu é um autor e escreve. Ô Romeu, só levanta a mão para as pessoas saberem, tá? O Romeu, ele escreve. Certo? Então, assim, como é que eu vou passar o Romeu para o inglês ou para o turco, sei lá o quê, sem respeitar o que ele quis? Né? Então, respeitar o estilo do autor, em seguida vem o estilo do personagem. Você não pode ter um cientista com pós-doutorado em Harvard, o cara é especialista na física das partículas, aí ele chega no laboratório dele e diz, aí mano, cuidar esse Becker aí, tá ligado? Não dá! Você precisa respeitar a formação acadêmica até daquela pessoa, a formação de vida daquela pessoa. Isso vai definir se ela vai falar pra ou se ela vai falar para.
Você vai falar você vai falar tu, você vai falar se, e assim por diante, né? Então, batizar os personagens. A gente tem essa oportunidade. Claro que o editor vai dar uma batida de martelo final, mas o personagem chega. Como tradutor, eu acho que todos os personagens têm que passar do nome original para o nome em português. Certo? Então é assim, a mesma coisa. Você vai para a televisão, a pessoa assistia Arquivo X, não X-Files. Né? Eu estou achando legal que a Globo está passando a lista negra e não blacklist. Eu acho importante. Acho muito importante. Não adianta você dizer, não, deixa no original. No que depender de mim, não vai ficar no original. Por mais trabalho que dê para mim. Vocês concordam que é muito mais prático? Deixa em inglês, não traduz, segue em frente. E a gente tenta, nem sempre a gente acerta. O ouvir vozes, é aquilo que o Fernando falou, olha que legal. Assim, ele tem toda uma outra formação, né? Tem todo um outro estudo. E eu que fiz um negócio meio, né, faço um negócio, comecei bem rústico, assim, meio das pedras. Mas, galera, é tudo balão de fala, tem um recordatório escrevendo a coisa. Tem que ouvir os personagens. Tem que ouvir. Ouvir a ponto de ouvir o diálogo. E se você não conseguir escutar, faz que nem o Fernando fala. Fala em voz alta. Porque vai entrar um quesito de revisão, está associado a um quesito de revisão que vem depois. Isso aqui, ó, indicar balões especiais. Com o avanço da tecnologia, em vez de vir em Times ou em Arial, que a gente está acostumado, ou na letra digital, que nada mais é que a letra dos quadrinhos, o Thor tem uma letra mais rebuscada que parece meio nórdico e tal personagem. Então, essa é uma etapa do processo de tradução que eu acho que não devia ficar com a gente. Porque atrasa muito o nosso trabalho. Tem que indicar que o balão é especial, para o letrista saber. Sinceramente, eu acho que o revisor devia fazer isso. Porque atrasa demais. Atrasa demais toda hora ficar indicando assim, não basta traduzir o Thor usando tu e voz, hoje em dia não mais, mas enfim, mas chegar e ainda ter que indicar que o balão é especial é muita perda de tempo. Sério? Se somar todo o tempo que eu perdi indicando os balões especiais, eu teria feito umas 8 páginas no final de uma história de 20 a mais. É muita perda de tempo. Contar os balões. Certo? Vocês viram numerado, né? Aí tá lá, trabalho do Mário lá, 1 a 12 e tal, 1 a 14. Mário, sabe aquela página de 1 a 12? Tinha 15 balões. A gente esquece. A gente não vê, tá na nossa frente, mas a gente não vê, porque a gente vai traduzindo, a gente tá se empolgando com a história, a gente começa a ouvir vozes, aí começa a psicografar aquilo que tá sendo ali, a gente olha e começa a antecipar o que vai falar. A gente até fala assim, não, a gente vira pro autor, né? E fala assim, não, Kit Giffen, ele não ia falar isso, ele ia falar isso. Às vezes a gente cisma e coloca outra coisa e tal, não fica melhor, né? O JP, que foi o que me ensinou, a gente não traduz, nós não somos tradutores, nós somos transcriadores. A gente traduz e cria. E, pelo que eu vi o Fernando fazer, se o que ele faz não é transcriação, eu não sei que nome é melhor dar pro que ele faz, né? Enfim, depois de contar os balões, vamos para a revisão. Revisar o quê? Repetição de palavras, o famoso queísmo, né? Que. Ou tem um personagem lá e repete demais, né? Usar a ênclise, é isso? Não. Quando a gente some com. Não é isso. É quando a gente elimina. Uma elipse. Uma elipse, né? Elimina os pronomes, elimina o nome para que a história flua melhor, mas não pode falar que nem o índio do SBT, né? Da dublagem do SBT. Então, assim, a repetição de palavras é muito importante. Depois, o estilo do personagem, já dei exemplo, é aquilo que eu falei do cientista. As concordâncias verbais e nominais, e de repente você vê que está no plural, o verbo está no singular, sei lá por que motivo, mas talvez você estivesse com sono, ou talvez fosse a terceira história do dia, alguma coisa assim. A concatenação das ideias. Não pode parecer um papo de louco, tudo diálogo. Certo? Aí eu chego... e aí, aceita o café? Mas e o Figueira ontem? Como assim? Né? Tem que fluir, tem que fazer sentido. Se for no hospício, você deixa. Né? Aí fica. A questão do formal e informal. Se o personagem é formal ou informal, acho que vai levar até o próximo item. Vamos ver se é.
É aquela pergunta, alguém fala assim? Certo? Aquela dublagem inicial que eu falo do SBT. Volte aqui, maldito bastardo. Ninguém fala. O que é um bastardo? A gente já sabe o que é, mas quem sabe o que é um bastardo? Abrir o ouvido. Nossa, uma das melhores locais para abrir o ouvido, assim, tá em dúvida como é que o pessoal fala, pega um ônibus. Pega um ônibus no horário lotado e abre os ouvidos. Como as pessoas falam hoje? Né? Sim, pega, claro, chega. Vai numa festa de faculdade, desce aqui, tal. Como é que a galera tá falando hoje? Né? E claro, assista, sei lá, vê um capítulo, não gosta de novela, não é obrigado, assiste um capítulo de novela, vê como é que os autores brasileiros estão fazendo os personagens falar e assim por diante. E a questão do filtro, né? E aí, esse livro aqui, eu tenho um mini dicionário bem pequenininho mesmo, só de gíria de surfistas, no caso. A gente começa a acumular essas coisas aqui. Porque esse aqui, ele ainda tem uma coisa que me ajuda muito, que é com filtro. Porque ele dá a data aproximada da maioria das gírias. Então, se eu estou traduzindo uma história que foi escrita nos anos 70, ou no século XVIII, ou nos anos 30, eu consigo fazer um filtro. Claro que o nosso bom senso já ajuda muito, você deixa de lado, mas eu consigo fazer um filtro, inclusive eu uso de uma forma inversa. Antes de eu ter que pensar numa palavra, eu faço uma lista de palavras que... Anos 30, mas é de 1890, não faz mal. Nos anos 30 provavelmente ainda devia falar um pouquinho. Do mesmo jeito que a gente fala hoje legal, né? Pô, estamos em 2015, legal é de 1960. A gente fala legal. Né? Joia e bacana caíram muito em desuso, mas legal, a gente fala legal. E tem uma década de legal. Então por que nos anos 30 não podiam falar uma gíria de 1890? Esse tipo de coisa não tem na internet ainda. Eu não sei. Não, de português não. Tá? Depois... Desculpa. Não, mas obrigado. A gente está no meio-dia já. Eu não quero apressar o Mário, mas eu sei que tem gente que tem horário, tem pessoal de graduação, tem outras coisas. Não fiquem com vergonha de deixar a sala. A gente vai mas trabalhar. a gente vai continuar aqui com a fala dele e depois com as perguntas também. Beleza? Mas, obrigado. Então quem precisa trabalhar, se vocês quiserem fazer assim, ó, todo mundo for sair, sai agora, e ninguém fica com vergonha. Eu não fico ofendido. Mas está filmando, não tá? Depois vocês assistem na reprise, no replay. Né? Não, é porque é super chato, às vezes a gente precisa sair mesmo. Mas a gente quer ter uma consideração com a pessoa que está ali na frente. Então, gente, eu entendo, também tem. Às vezes eu tive que sair um dia, né? Ah, você, então eu agradeço especialmente. Se você avisou com mais antecedência. Acabei faltando meu compromisso. Obrigado pela atenção. Seguindo, tá? E a função social que eu faço, assim, de onde que é? Às vezes a pessoa é de rua, com que ela trabalha e assim por diante. Agora tem os causos, tá? Bem rapidinho que o Eric pediu causos. Então, Garrison, são causos meus e de outras pessoas, esse é meu. Então eu peguei e falei assim, o Garrison está chegando. Aí o editor Mário, Garrison é guarnição militar. Não é só um cara que está chegando. Aí depois, esse é famoso. Warden, que é diretor ali, falou, o diretor Warden está chegando. É que nem o diretor Warden, que nem os irmãos Brothers, né? Porque é tudo a mesma coisa. Isso aqui eu ouvi na HBO. A nossa professora contando, ela traduziu um seriado, não vou lembrar qual, não sei se é Columbo ou alguma coisa assim. Tinha um personagem chamado Billy the Monk. E tinha um policial que andava com uma capa pra cima e pra baixo, naquele seriado. Sei lá por quê, nos anos 70 talvez, assim. Mas ele andava com macaco, mas o Billy the Monk era um informante. E era assim, Billy Macaco, Billy Macaco, Billy... Galera, Monk é monge! E aí era um monge. Por que aquele monge chamava Billy Macaco? No segundo ano da série, onde ele finalmente foi revelado... Certo? Não é minha, mas é um caos bom de contar. Essa Rudyard Kipling eu contei. O nosso leitor, ele não é obrigado a conhecer o MacGyver de um extremo, mas não é obrigado a conhecer o Kipling. Fala Kipling. Talvez pense que é a marca de mochilas, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, não, eu vou falar do Kipling, mas eu estou com pressa. Aí eu chamei uma nota
Aí coloquei lá, né? Rudyard Kipling, conhecido por encher a cara até a noite. Você quer escrever qualquer coisa ali para preencher o espaço e depois colocar. Aí, depois eu fiz uma revisão, não vi, mandei. Dia seguinte, Mário, você está ficando louco? Você quer que eu perca o meu emprego? Eu confio no teu trabalho, porque aí você traduziu e adaptou essa história. Eu já ia mandar direto para a gráfica, nem ia olhar. Imagine o tamanho do processo e assim por diante. Então, isso aqui é uma do JP, é uma história da Liga da Justiça, numa época em que, gozado, né? Era 86 isso daí. Não mudou nada 30 anos depois. Era uma época em que criticavam muito os tradutores. Na época em jornais. Tudo bem, né? Hoje, blogs, etc. E aí isso é o título de uma música dos Beatles. Certo? Era uma história da Liga da Justiça, do Pete Giffen, era engraçado, etc. Aí ele pegou, batizou do jeito que ele achava. Aí fez uma nota do tradutor que deixaram passar. Disse, olha, isso aqui, a tradução seria de volta à União Soviética, inclusive já estava extinta, hoje em dia é a Rússia, etc. Mas como criticam tanto os tradutores porque acham que a gente não sabe nada sobre nada, aqui está, é uma música dos Beatles, ele falou tudo. E foi. Era o jeito de chegar e mostrar para os críticos que olha, né? Depois, essa eu traduzi, uma do Deadpool, recente, eu fiz, chama Freak Out, é o título da história, que na verdade é um refrão de uma música que ficou 8 anos, 8 semanas na parada de sucesso em 78 nos Estados Unidos. A música chama The Freak, né? Freak Out, né? Em português, quem é mais velho achava que era fricote e tal. Mas aí eu peguei e eu expliquei a música, falei que era da banda Chic, que ficou 8 semanas na parada de sucesso, etc. E aí eles deixam fazer essa brincadeirinha. Então, em vez de só N do T, eu coloquei assim, longa N do T. Logo, na primeira página, a página que vem os créditos, assim, etc., eu já cheguei. Mas é um jeito da gente extravasar um pouquinho também e, ao mesmo tempo, trabalhar com isso. Músicas. Depois das rimas, as coisas que mais dão trabalho pra gente são músicas. Eu sou partidário que a gente traduz essências e espíritos da coisa. E que o tradutor deveria encontrar uma música em português, desde que não seja no século XII, música barroca, né? Uma música em português que tenha o mesmo espírito que a música original. Essa é a minha eterna briga com os editores. Eu sempre arranjo uma música. Em 80% das vezes eles deixam a música em inglês e se limitam a fazer uma nota do editor, essa música tal, não sei o que. Tá? E outra coisa, eu uso músicas para me localizar no tempo. Se eu preciso de gírias do ano 60, eu ouço música da Jovem Guarda. É o que me ajuda a sustentar, né? Então, inclusive, eu passei a usar nos anos 60, em vez de calçada, eu passei a usar a palavra passeio, né? Porque aquela fui descendo a rua Augusta a 120 por hora, e aí as pessoas do passeio, né? Elas saltam, então eu passei a usar, a gente vai trocando as palavras, a pessoa não precisa pelo contexto, pela imagem, o que o Fernando falou. É verdade, você não pode chegar e traduzir uma coisa que contradiz a imagem. A sua solução ficou boa em termos de texto e essência, mas se ela vai contra a imagem, não adianta dizer que eu estou de camisa verde, se ela é preta. Né? Mas a música ajuda muito, é uma boa fonte para beber. Isso aqui acontece. Não sei por que cargas d'água, as histórias da Marvel sempre assim, Stan Lee apresenta, e o meu tradutor, ele achava que era Satã. Tomem cuidado com o corretor automático. Tá? O meu corretor automático achava que era o demo, mas não é. Tá? Amenizações de simpatia, galera. Os americanos, eles têm muita coisa de... eles se preocupam muito com os danos à propriedade privada. Nós temos que impedir, acima de tudo, danos à propriedade privada. Eu transformo os personagens como revolucionários da Revolução Francesa. Os ideais dele não são defender, não, é liberdade, igualdade e fraternidade. Isso é um herói. Né? Ele não está preocupado com a propriedade privada ali. Para quê? Para o personagem ser mais simpático. Se você traduzir, vem com um ranço muito grande, comercial e material, que
na minha humilde opinião, faz com que o herói deixe de ser herói. Claro, ele quer preservar monumentos históricos, etc, etc. Não quer que a tua casa, você fique sem casa para morar no dia seguinte, mas assim, a vida humana em primeiro lugar. Então tem algumas coisas que a gente precisa, senão o personagem fica muito antipático. O personagem antipático, cai de venda, e você tem trabalho a menos daqui a alguns meses. E as rimas já foi falado. Um exemplo que eu trouxe é rimas do Blue, né? Eu não vou trazer a tradução, porque na verdade é só uma questão de volume. Vocês falarem assim, olha, mas é só um balãozinho, Mário. Aí eu digo o seguinte, próximo. Então tá, faz tudo isso aqui rimado, com prazo. E ele continua falando. Certo? Só para ter uma noção. Depois, isso aqui eu trouxe para vocês, né? Coisas que... Como é que você traduziria certas coisas, né? O primeiro que eu trouxe, que eu até eliminei daqui, é o first things first, né? Então, eu como editor, peguei material de um tradutor que veio assim, primeiro as coisas primeiro. Como assim? Não faz sentido nenhum, né? Então tem uma série de coisas que, como passou o horário, eu queria na verdade fazer vocês fazerem essa experiência. Talvez depois, não sei, eu passo pro Érico e o Érico passa pra turma e depois, sei lá, talvez eu volte num momento, mas essa coisa assim, ó, loose ends, pontas soltas, no sentido de unfinished business, que nem sempre dá para traduzir como negócios inacabados, geralmente são assuntos pendentes. Mas nem sempre dá para aquele personagem falar assuntos pendentes. O que ele vai falar? Black Ops. Game. Black Ops. Black Ops são aquelas equipes de operações secretas que fazem um trabalhinho sujo. Como é que você vai traduzir isso daí? Né? Ou SITREP. Give me the SITREP, Corporal. Que é Situation Report. Se você, tiver no espírito, né, de traduzir direto, aí vai entrando no teu arsenal. Mas que diabo é esse SITREP? Certo? Ou, uma coisa que está usando muito hoje em dia. He weaponized the system. He weaponized the book. Na verdade, transformar as coisas em arma. Como é que he weaponized the book? Pega e joga o livro e tal. Mas está muito em moda o verbo to weaponize. Tudo bem, se fala assim, he weaponized himself, aí você chega, me perdoem o sotaque, eu leio muito, escrevo muito, mas eu falo pouco, então minha pronúncia em inglês não é espetacular. Mas enfim, ele se transformou numa arma, ok, né? Mas nem sempre você tem esse recurso. Isso aqui, que pena, porque está naquela fonte que eu queria mostrar para vocês, que é a fonte dos quadrinhos, mas às vezes eles inventam verbos novos, está assim, I will frag, F-R-A-G, yeah, bastish. Você tem que criar em cima disso. Vai criar o verbo fragar em português, porque é um verbo que não existe, então, eu vou te fragar. Mas parece flagrar, então talvez não, né? Mas isso aí fica para as próximas. E aí, o próximo slide, que é o batismo de fogo de vocês. Mas o Érico sempre faz. Tem causa para contar? Assim, Érico, não tem, eu não conseguia lembrar. Depois de muito espremer, eu trouxe alguns para vocês, trouxe de outras pessoas. Mas esse aqui é da semana passada, que estava traduzindo o Homem-Aranha Ultimate. E aí eles encontram com os personagens que existiram no começo dos anos 80, que eram os personagens, eram os bichinhos que eram os heróis Marvel. Aí tinha, por exemplo, Peter Parker the Spider-Ham. Como é que você traduziria isso? Né? E aí pode ser uma coisa, até eu trouxe uma sequência de histórias, talvez você pode fazer em sala de aula, se a professora deixar, vocês traduzem, chegam à conclusão quem deu o melhor batismo e assim por diante. Né? Ou suíno-aranha, ou porco-aranha. O
Meu amigo Carlão, levanta o Carlão, você que é tradutor, mais recente. Ele traduziu a revista de atividades da Era do Gelo, que é mais ou menos o mapa do inferno para o tradutor. Tá? Você tem que pesquisar sobre tudo, sobre botânica, zoologia, porque você tem que saber o nome das 5 árvores fósseis mais importantes do mundo. É muita coisa. É o nome oficial, por exemplo, a viúva negra, né? Um inseto. A viúva negra é com hífen ou sem hífen? O tigre dentes de sabre é com hífen ou sem hífen? E assim vai, mas esses são os conhecidos de vocês, né? Imagina os desconhecidos. Lembra um desconhecido aí, Carlão? Um cogumelo chamado peido de loba. E por aí vai, certo? Esse aqui é fácil. Captain America, Capitão Amerigato, muito fácil. Mas, e o Green Gobbler? Gobbler é um tipo de peru. Vocês vão de convir que peru verde fica meio estranho em algumas regiões do Brasil, né? E aí eu pesquisei nomes de pássaro com a letra D, aí Green Goblin é original, é o duende verde, aí ele virou o drongo verde, que drongo lembra duende, é um pássaro, ele tem bico, então fica tudo em casa. O Quacksilver, que nada mais é que o Quicksilver, que teve até no último filme dos Vingadores e tal, e foi daí que eu, no momento que muita sorte mesmo, devia ter feito alguma coisa certa, eu apenas desloquei o acento e de Mercúrio ele virou Mercurió. Só empurrei. O Hulk Bunny, que gracinha, que eu tive que recorrer aos universitários, e aí o Carlão que levantou agora saiu com a solução que não tinha passado pela minha cabeça, que é o Hulk Coelho, tudo junto, com K, né? E essa aqui, o Doctor Doom, que é o Dr. Doom, que é o Doutor Destino. E aí, bom, é bicho e tal, com esse bico virou o Dodô Destino. Né? Mas basicamente é isso, eu sei que eu passei aqui do horário, 15 minutinhos, mas fica aqui a